Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos, vamos para a parte 2 do nosso vídeo, dicas para professores de escola bíblica dominical. Se você perdeu o primeiro vídeo dessa série, acesse aqui no link, que nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo, para que você possa acompanhar as 4 primeiras dicas. E hoje nós vamos para a dica de número 5. E a dica de número 5 é: explore os subsídios da lição. Todas as lições da nossa escola bíblica dominical, não importando a editora, é completa por si só. Ela possui vários subsídios que a gente chama de recursos nativos, ou seja, são recursos que estão dentro da própria lição. São verdade aplicada, objetivos da lição, tem alguns que trazem um questionário ao final, tem umas que trazem o texto de referência, textos para que a gente possa ler durante a semana. Há lições como a da Betel, por exemplo, que traz motivos de oração, hinos sugeridos da lição para que a gente possa cantar durante a aula ou no início da nossa escola bíblica. Então, são vários recursos que estão disponíveis dentro da própria lição. Muitas das vezes, o texto, por exemplo, da verdade aplicada é um texto que a gente poderia facilmente colocar ele no quadro, escrever no quadro e deixar ele estampado lá no quadro. A gente poderia, dependendo do hino, se é um hino que faz todo sentido com a lição, começar cantando com a turma. Por que não começar a lição cantando uma música que vai trazer a memória para eles? Quando eles lembrarem dessa lição, eles vão lembrar da música e, lembrando da música, vão se lembrar daquela aula. Tudo bem? Então, use e abuse dos subsídios da própria lição. Dica de número 6. Faça um questionário para recapitular a lição. Por que é importante? Inclusive, eu deixo aqui na descrição desse vídeo um vídeo que eu gravei sobre as 7 leis do ensino. E uma das grandes leis do ensino fala sobre a recapitulação. É a gente ter que, ao final de uma lição, ao final de um capítulo, ao final de uma série, a gente sempre tem que fazer a recapitulação daquilo que a gente viu, que é uma forma do nosso cérebro também decorar e memorizar aquilo que a gente acabou de ensinar. Então, ao final de cada lição, é interessante que a gente faça. Por que eu digo faça? Porque você, professor, que deu essa aula, você vai saber quais são os pontos que você pode usar ali uma pergunta, elabora uma pergunta, faça a pergunta para os alunos, coloque eles para pensar um pouco, e aí, após eles responderem, você acrescenta a resposta deles. É uma forma de você estar recapitulando aquela lição. Então, separe pelo menos 5 minutos ao final dessa lição, prepare algumas perguntas para fazer para eles ao final da lição, para recapitular a ideia geral da lição. Dica de número 7. Faça perguntas para usar durante a lição. Isso aqui é diferente. Você vai fazer algumas perguntas para você usar durante a lição. E o objetivo é fazer os alunos participarem da aula. Você percebe um aluno meio disperso, aí você vai lá e fala para fulano de tal e faz uma pergunta para ele. Fulano, então José, então Pedro, então Paulo, então Jesus. Faz uma pergunta que você, dentro da lição, pensa ali que vai ser interessante. Elabora uma pergunta. Quando você perceber que um aluno está ficando disperso, você chame a atenção dele no sentido de faça uma pergunta para ele ou faça uma pergunta de maneira geral para a classe toda para ver se eles estão atentos ali à lição. Às vezes alguma coisa muito óbvia que você acabou de falar, faça uma pergunta baseada nisso para ver se eles não estão deixando a hora só passar e a mente deles estão longe daquela aula, tá? Então, saque essa dica aí para que você perceba se os alunos estão conectados aí na sua aula. E a dica de número 8, nós vamos falar um pouquinho, cite o nome de alguns alunos durante a aula. Você vai pegar a dica anterior de fazer umas perguntas e aproveite também para citar o nome de algumas pessoas, seja para fazer uma pergunta para ele. João, então nós acabamos de ver no tópico primeiro que Jesus fez isso, fez isso, fez isso. Então, quais foram os 3 pontos que a gente viu aqui nessa lição? Ele vai falar e vai ler na lição e vai dizer tranquilamente. A forma de você citar o nome do aluno é você trazer ele para dentro da aula.
E você, quando cita o nome de um aluno, você coloca o restante em sinal de alerta. Opa, se o pastor citou o nome, se o meu professor citou o nome do João, pode ser que ele cite o meu na próxima. Então eu tenho que ficar ligado. Se ele fez uma pergunta para Maria, pode ser que a próxima pessoa que ele vai perguntar é eu. Então deixa eu ficar ligado aqui na lição, deixa eu ficar atento na lição, porque se ele faz uma pergunta e cita o meu nome, e aí eu não quero pagar o mico, eu não quero passar vergonha. Pelo contrário, assim como o João foi elogiado pelo nosso professor, eu também quero ser elogiado porque eu vou responder essa pergunta. E também citar o nome das pessoas, mesmo que indiretamente. Você está dando uma aula, você está falando sobre um assunto X lá dentro do seu conteúdo e você cita o nome da pessoa. Pois, irmão José, essa semana, irmão José, eu estava no meu trabalho. Minha irmã Maria, essa semana eu estava na faculdade e aí aconteceu uma coisa interessante comigo, irmã Maria. Irmão João, irmão Pedro, esses dias nós estávamos aqui no culto e aí a gente está falando desse assunto. Irmão João, o senhor não acredita? O que é que aconteceu? Então a pessoa, quando você diz o nome dela, ela vem para dentro da aula. O nome ou o som, né, digamos assim, o som mais gostoso que nós gostamos de ouvir é o nome é o som do nosso próprio nome. Quando você diz o nome da pessoa, logo ela se assusta. Você está falando, aí depois você cita assim, João, Pedro. Quando você cita o nome da pessoa, ela vem para dentro da aula. Ela automaticamente sai da onde ela estava, da dimensão onde ela estava, da viagem que ela estava fazendo e volta para dentro da sua aula. Fica aí essas 4 dicas para hoje. Não deixe de se inscrever para continuar recebendo aí dicas para professores até o final desse trimestre. E o início do próximo trimestre a gente vai lançar aí vários vídeos aqui dando dicas para você melhorar sempre mais aí a sua aula em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima EBD em Foco, se Deus permitir. Amém.